Salve, salve, rapaziada, beleza? Passando para o nosso quarto episódio do Alambrado na Copa e hoje com um tema um pouquinho mais polêmico. Eu vou destacar aqui 4 jogadores do Corinthians que nunca foram para uma Copa do Mundo. Se liga só nesse episódio do Alambrado na Copa. Roda a vinheta aí, meu garotinho. Alambrado na Copa! O primeiro jogador que eu vou destacar que nunca foi para uma Copa do Mundo é o lateral esquerdo Vladimir. Titularíssimo, toda aquela campanha do Corinthians na época da democracia, ou seja, o começo da década de 80, jogou no Coringão antes também, mas ali na década de 80 estava voando no começo de 80. E a seleção de 82 tinha, obviamente, que excelentes jogadores. O titular era o Júnior, um meio-campista, barra lateral esquerdo. Até aí tudo bem o Júnior ser o lateral esquerdo da seleção. O problema foi quem ele chamou. Ele chamou o Pedrinho Vicensotti do Vasco da Gama. Cara, eu até anotei aqui, ó, o Vladimir fez 806 jogos só pelo Corinthians. O Pedrinho na carreira fez cerca de 300. Ou seja, o Vladimir tinha sim condições de ter sido convocado para a Copa de 82, um baita de um erro do Tele Santana, que teve a maior seleção, uma das maiores seleções da história das Copas do Mundo e fracassou. Ou seja, para mim, Tele Santana é um dos piores técnicos da história da seleção brasileira, porque teve, de acordo com muitos, o segundo maior time que o Brasil já montou em uma Copa do Mundo e não conseguiu chegar sequer a uma final, e o Vladimir não foi convocado. O segundo nome que eu destaco, que nunca foi uma Copa do Mundo, é Zenon, que nessa mesma época estava no time da democracia corintiana, e para o lugar dele, na Copa de 82, eu até anotei aqui, Renato, que era conhecido como Renato Pé Murcho. Eles jogaram juntos, inclusive, até no Guarani. O Renato, um ótimo jogador, mas o Zenon merecia uma vaga na seleção brasileira da Copa de 82, poderia ter sido muito mais decisivo do que o Renato, poderia inclusive ter atuado, por que não, na tragédia de Sarriá, o Zenon poderia, se estivesse no grupo, ter ajudado a seleção brasileira de alguma forma. O terceiro nome que eu destaco, que nunca foi a uma Copa do Mundo, José Ferreira Neto, que em 90, pelo grande Sebastião Lazzaroni, foi preterido pelo Bismarck e pelo Tito. O Tita já em final de carreira, e o Bismarck, tudo bem que estava no time do Vasco, campeão brasileiro de 89, mas o Neto estava voando no final de 89 e também no Paulista de 90. Foi campeão brasileiro no final de 90, poderia ter resolvido aquela Copa para o Brasil em alguma bola parada. Então eu já destaquei 3, Vladimir, 82, Zenon, 82 e o Neto em 90. E em 98, Marcelinho Carioca não foi para a Copa, meu irmão, e ninguém fala disso. Tratam isso como maneira normal. Ele convocou o Doriva para a Copa do Mundo. Ah, mas você vai me dizer, o Doriva é volante e o Marcelinho é meia. Mas já tinha o Sampaio na marcação, já tinha o Dunga para marcação, já tinha o Zé Roberto que podia ajudar ali na marcação, tinha o Leonardo para recompor também, e aí ele preferiu levar o Doriva e não levar o Marcelinho Carioca. Parabéns, viu, Zagallo? Parabéns por não ter levado o Marcelinho Carioca para a Copa de 98. Parabéns, Lazzaroni, por não ter levado o Neto para a Copa de 90. E parabéns, viu, Tele Santana, por não ter levado nem Zenon, nem Vladimir para a Copa de 82. Então estão aí 4 nomes do Corinthians que de forma absurda nunca foram para uma Copa do Mundo. Beleza? Tamo junto, cola no Alambrado e vai Corinthians. E aí, você concorda com o que eu tô dizendo ou não? Coloca aqui no chat. Ou se lembra de algum outro jogador que nunca foi para a Copa do Mundo e que era do Coringão. Valeu, rapaziada. Um abraço, tamo junto.